Nós temos, mas é sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Por isso que no último sábado eu dizia a vocês, foi só um bom resultado e nada além disso. Nós teremos muito trabalho ainda pela frente, para que cheguemos aonde nós queremos. A equipe adversária fez a última partida uma semana atrás e se preparou ao longo de toda a semana para nos enfrentar no dia de hoje. Nós, ao contrário, tivemos que jogar um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, até pelo nosso momento na tabela, muito difícil, há 2 dias e meio atrás. Então, assim, tem o lado lógico das coisas e tem, naturalmente, os anseios de todos nós. Eu tenho que ter consciência que, sempre que possa, colocar a equipe mais descansada possível em campo. Nem sempre eu poderei ter essa condição. Por quê? Porque a importância de cada partida ela é muito grande. Nós estávamos na tabela numa situação complicada e ainda continuamos. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Dentro do possível e pelas necessidades, nós faremos. Em muitos momentos, nós teremos que ter uma equipe com um certo desgaste. Só que nós temos que encontrar um caminho onde nós tenhamos um pouco mais a bola, valorizemos um pouco mais, com a posse, nós possamos fazer o nosso time também descansar trabalhando bola. Eu acho que isso tudo aí é um aspecto que só melhorará daqui a algum tempo para chegar dentro daquilo que eu imagine ser o melhor para uma equipe. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Quando saiu a escalação hoje, naturalmente houve uma repercussão da torcida pela composição de meio de campo, com os jogadores mais adiantados sendo o Carrilho e o Bidon, que por vezes, em alguns momentos, foram volantes nessa equipe. Na sua visão, o que justifica a opção por esses 2 jogadores em detrimento ao único meia de origem que o Corinthians tem à disposição hoje no elenco, que é o Igor Coronado, e acabou sendo acionado no segundo tempo? Obrigado. É justamente para que nós não víssemos o que nós vimos, a posse de bola da equipe adversária. Então nós tentamos preencher um pouco mais o nosso meio. E o Bidon, na minha concepção, não é um volante. Me desculpem, mas o Bidon tem todas as características também de um meia, como o Coronado. Coronado, aos poucos, vai ganhando um espaço. Mas a intenção principal é que tivéssemos um preenchimento um pouco maior. E tendo um meio um pouco mais forte, nós pudéssemos igualar a boa troca de passes da equipe adversária, que tem muita paciência para jogar e estava totalmente recomposta, inteira, jogando com muita segurança. Eu acredito que nós, no segundo tempo, tenhamos melhorado consideravelmente, encurtamos um pouco mais o campo, a equipe adversária passou a ter um pouco menos de posse, mas nós ainda precisamos de muito para chegarmos a uma condição onde encontremos aí uma regularidade dentro da própria partida. E essa sua última frase, Rafael Esgriles, Energia 97, essa última frase, precisamos muito para ter esse equilíbrio, né? E quando você tira um jogador, você perde bastante. Às vezes saem 2 peças, sai uma peça e já muda muito essa qualidade da equipe do Corinthians. E o Campeonato Brasileiro, por conta do Mundial de Clubes, ele vai até o finalzinho do ano. E no ano passado o Corinthians teve que fazer uma série de contratações para elevar o nível do seu time. Utilizando a sua sinceridade e me alongando um pouquinho na pergunta, se o Corinthians não contratar na janela internacional de transferências, o Corinthians vai ficar com focos medianos na temporada, Dorival? Olha, é muito difícil se afirmar qualquer coisa nesse sentido.
O que nós temos que ter é a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente. Ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças importantes. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência. A grande diferença de algumas equipes do futebol brasileiro é que já possuem um elenco montado, não apenas uma equipe atuando, mas, acima de tudo, um excelente grupo. Essas equipes, elas saem na frente, é natural, todas as demais corram atrás, como tem acontecido. Mas é um momento que o Corinthians está passando. Há um ano atrás, se olhássemos o elenco, houve uma alteração profunda em relação às peças que nós tínhamos. Hoje já estamos passando por um processo um pouco diferente. Quem sabe até o final desse ano a equipe já chegue numa outra condição. Até porque teremos uma janela importante no meio do ano e, com certeza, todas as equipes estarão se mexendo para melhorarem os seus grupos, os seus plantéis, enfim, para que possamos melhorar esse grupo que tem capacidade, tem qualidades, precisa naturalmente de uma outra peça, é natural, e que equipe no futebol brasileiro não precise, mas nós temos que ter essa consciência que nós precisamos evoluir. Estamos evoluindo, estamos melhorando, precisamos de mais, com certeza. Por isso que o trabalho tem apenas aí, hoje, praticamente uma semana. Dorival, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Você citou na primeira resposta a questão física, e me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que passa é que, nesse momento, o teu início de trabalho coloca muito como foco escalar um time que vai conseguir entregar fisicamente o que se espera. Isso acaba sendo uma prioridade maior do que conseguir implantar novas ideias ou novas questões táticas. A prioridade nesse momento é manter o que já vinha sendo feito e tentar chegar num nível físico para depois dar um segundo passo de tentar colocar essas ideias que você já citou? Guilherme, quando a gente fala no nível físico, é a recuperação de uma partida para outra. 2 dias e meio, eu garanto para você, é muito difícil um jogador manter o mesmo nível de atuação em 2, 3, 4, então, nem se fale, jogos em sequência. Isso talvez seja o maior complicador para todas as equipes do futebol brasileiro. Martínez, num esforço excessivo dentro de uma jogada, uma lesão muscular. Então, é para vocês verem. Por quê? Porque jogamos há 2 dias e meio atrás. A recuperação ela é muito curta. Paralelo a tudo isso, nós estamos implantando aquilo que eu penso. Taticamente, o trabalho é diário. Tudo que nós fazemos dentro do centro de treinamento são trabalhos táticos. Eu não me reporto a outro tipo de trabalho que não táticos e bola parada. Ou bolas, né? Porque defensivas e ofensivas. Então, assim, de um modo geral, está sendo implantado aquilo que nós queremos. O desenvolvimento ele é contínuo, mas o principal para mim é ter uma equipe recuperada em campo. Eles não jogaram as semifinais do Campeonato Colombiano agora com a equipe titular porque tinha um jogo dificílimo com a gente. Se nós entrássemos com uma equipe cansada no jogo com o Internacional, talvez não tivéssemos tido o resultado que alcançamos. Tentamos mesclar para essa partida pela importância que ela tinha, mas não alcançamos fisicamente os resultados que gostaríamos.